Imagine receber o seu salário no final do mês em punhados de sal. Parece piada, mas houve um tempo em que isso era completamente normal. E quem recebia pouco, comia pouco, de um jeito bem mais literal do que você imagina. Esse cristal branco que hoje divide espaço com o açúcar na sua cozinha já foi guardado em cofres, protegido por exércitos e cobrado com tanto imposto que povos inteiros se levantaram contra seus governantes por causa dele, não por ouro, por sal. E a história de como isso aconteceu começa muito antes das moedas, dos impérios e das revoltas. Ela começa com um problema simples e brutal: a comida estraga. Pensa numa comunidade de milhares de anos atrás. Você caça um animal grande, come o que dá, e no dia seguinte o resto já está começando a apodrecer. Não tem geladeira, não tem conservante, não tem embalagem a vácuo. O que sobra se perde, e quando o inverno chega, ou a seca, ou simplesmente os animais somem, você passa fome. Até que alguém descobriu em algum momento que cobrir a carne com cristais de sal mudava tudo. A carne secava, durava semanas, às vezes meses. De repente, era possível guardar comida para quando ela fizesse falta. Era possível planejar, era possível sobreviver além do dia seguinte. O sal não era um tempero, era uma tecnologia, uma das poucas que existiam para segurar o tempo. Quando você consegue guardar comida, você também consegue viajar, levar provisões, alimentar um exército em marcha, abastecer um navio por semanas no meio do oceano. Sem sal, boa parte das grandes navegações seria impossível, não por falta de coragem, mas por falta de comida que durasse a viagem. Os barcos carregavam peixes e carnes salgadas como combustível humano. Quem controlava o sal, controlava o alcance. E quem controlava o alcance, acumulava riqueza. Cidades inteiras foram construídas em torno de fontes de sal. Não por acaso, algumas das rotas comerciais mais antigas do mundo eram chamadas de estradas do sal. Em regiões onde ele era escasso e difícil de extrair, o sal chegava a valer tanto quanto qualquer outra mercadoria valiosa da época. Mercadores cruzavam desertos para chegar até ele. Em Roma antiga, há registros de que soldados recebiam parte de sua remuneração em sal, ou em dinheiro destinado à compra de sal. É daí que vem a palavra salário. Você carrega essa história toda vez que olha para o seu contra-cheque. Mas toda fonte de poder atrai quem quer controlar. E foi aí que o sal virou estopim. Na França do século XVIII, existia um imposto chamado gabelle, um tributo sobre o sal que pesava de forma completamente desigual sobre a população. Enquanto nobres e o clero tinham isenção, o povo comum era obrigado a comprar uma quantidade mínima de sal por ano a um preço fixado pelo governo. Não importava se você precisava ou não, você pagava. O contrabando de sal era crime. Havia agentes do governo espalhados para pegar quem tentasse burlar o sistema. Famílias inteiras foram presas por isso. Esse imposto não foi a única faísca da Revolução Francesa, mas era uma das mais vivas. Quando o povo já não aguentava mais, a gabelle estava lá como símbolo de tudo que era injusto. Mais de um século depois, do outro lado do mundo, um homem de 61 anos decidiu caminhar 380 quilômetros até o mar para pegar sal da areia. Não porque precisava do sal, porque a coroa britânica havia proibido os indianos de produzir ou vender sal que não fosse o deles, taxado, caro, fora do alcance de quem não tinha quase nada. Gandhi sabia que esse era o ponto onde qualquer pessoa conseguia sentir a injustiça na própria pele. Todo mundo precisa de sal. Todo mundo entende quando te proíbem de pegar algo que o mar oferece de graça. A Marcha do Sal, em 1930, não derrubou o Império Britânico sozinha, mas sacudiu o mundo e acelerou o que viria depois. Um tempero de cozinha, capaz de mover multidões. Aí veio o século XX, e com ele, algo que mudou a relação humana com a comida de um jeito que nenhuma outra invenção tinha conseguido antes: a geladeira elétrica.
De repente, quem tinha acesso à eletricidade podia conservar alimentos sem sal. A carne não precisava secar. O peixe não precisava ser curado. A geladeira fazia o que séculos de cristais brancos tinham feito, só que melhor, mais rápido e sem alterar o sabor. Ao mesmo tempo, a mineração industrial escancarou reservas de sal que antes seriam inimagináveis. O que era escasso virou abundante. O que era guardado em cofres virou o sachê de plástico ao lado do caixa do restaurante. Hoje, o desafio não é ter sal, é lembrar de não usar tanto. O produto que já foi motivo de guerra agora aparece escondido em bolacha, em pão de forma, em molho de tomate industrializado. E o maior problema que ele causa não é a falta, mas o excesso invisível no que você come sem perceber. Em algum momento da história, alguém escondia sal debaixo da cama como quem esconde dinheiro. Hoje, ele custa centavos e a gente esquece que existe. E por falar em coisas comuns, tem um outro item que parece simples, mas que já foi importante o suficiente para mover impérios e redesenhar o mundo. Então acompanha o próximo vídeo porque essa história você não vai querer perder.